Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, irmãos, podermos partilhar a palavra de Deus com vocês, com aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, nos acompanham este grupo de oração pela rede social. Eu me chamo Cláudio, eu faço parte do grupo de oração Despertai, aqui de São Pedro, de Vitória, da paróquia e comunidade São Pedro. E é com muita alegria mesmo que estou aqui para partilhar um pouquinho daquilo que me foi revelado pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, através da palavra. O tema que nos foi proposto a meditarmos um pouco diz assim: não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. E olha que bonito isso, porque o Espírito que habita em mim, que habita em você, é o Espírito que vem de Deus. E se em nós habita o Espírito que vem de Deus, é porque nós somos filhos amados de Deus e precisamos viver segundo a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Gênesis que quando Deus cria o homem e a mulher, e aí Ele sopra em nossas narinas e dá em nós o seu ruá, o sopro de Deus habita em mim, habita em você. E nós passamos então a carregar conosco o sobrenatural de Deus. Eita glória, hein? O sobrenatural de Deus. E aí a palavra do Senhor vai dizer mais para nós ainda que eu e você, que nós somos templos vivos do Espírito Santo. E se nós somos templos vivos do Espírito Santo, nós temos que viver segundo a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito que habita em mim, que habita em você, é o Espírito que vem de Deus. Você pode bater aí no seu peito agora e dizer assim: o Espírito que habita em mim vem de Deus. E é isso mesmo, é essa convicção que nós temos que ter. O Espírito que habita em mim, que habita em você, que habita em nós, é o Espírito que vem de Deus, é o Espírito que nos impulsiona a buscar a cada dia mais as coisas novas, as coisas do alto, as coisas que só Deus tem para nós. Então veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, nos versículos de 10 a 16. A palavra do Senhor vem dizer assim para nós: todavia, Deus nas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois, quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, e nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Amados, então quando nós começamos a adentrar na palavra do Senhor, nós entendemos que Paulo ele estava pregando para um povo onde o povo tinha um conhecimento, uma razão, uma sabedoria. E muitas vezes a razão ela precisa dar espaço para o espiritual.
Quando eu começo a querer viver a palavra de Deus somente pela razão, eu não consigo compreender, eu não consigo permitir que ela penetre no meu, no seu, no nosso coração. E aí nós até imaginamos quantas pessoas ricas de sabedorias, doutoradas, mas que quando começam a ler um versículo, alguma coisa da Bíblia, elas se perdem, não sabem o que a palavra está querendo dizer, sabe por quê? Porque estão lendo com a sua razão, com a sua visão humana, com a sua sabedoria humana. E então Paulo, ele vem nos alertar que as coisas de Deus precisam ser com a ação do Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo. Nós precisamos, amados, da sabedoria divina. E quem pode nos dar a sabedoria divina? Deus. Somente Deus pode nos dar a sabedoria divina. Então a palavra já começa dizendo assim para nós que é o Espírito quem penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus, ou seja, o Espírito, ele é íntimo, ele sabe tudo de nós, ele nos conhece por dentro, ele é o nosso advogado, ele é aquele que nos defende, ele é aquele que nos sustenta, ele é aquele que nos renova. E por isso nós precisamos buscar a cada dia, a cada instante, essa ação sobrenatural do Espírito Santo. Chega de vivermos como cristãos anônimos. Sabe, quantas são as vezes que eu e você somos impulsionados pelo Espírito do mundo. E esquecemos que dentro de mim, que dentro de você habita o sobrenatural de Deus, o sopro de Deus, o ruá de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 3, no versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É o Espírito de Deus que habita em nós. E Gálatas ainda vai dizer assim: se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Porque é o Espírito que nos impulsiona a mudança. É o Espírito que nos impulsiona as coisas novas. É o Espírito que faz com que eu tome uma decisão de viver segundo a palavra de Deus, de colocar em prática a palavra de Deus, de me alimentar da palavra de Deus. Não tem como eu querer alimentar o meu corpo com água quando eu estou com fome. Se eu estou com fome, eu preciso de alimento sólido. Não é isso? Se eu estou com sede, eu preciso de água. Mas, se eu quero conhecer profundamente a palavra de Deus, se eu quero entender os mistérios de Deus, se eu quero me aprofundar na palavra de Deus, eu preciso alimentar o meu espírito. E como que se alimenta o espírito? De oração, de jejum, da comunhão, da palavra de Deus. Eu não posso querer viver segundo a vontade do mundo, porque quem me direciona, quem me conduz, quem me impulsiona é o Espírito de Deus. Olha o que vai dizer aqui no versículo, olha o versículo 12, que continua dizendo para nós: não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Ou seja, amados, não tem como eu e você querer viver sobre a ação de Deus, a graça de Deus, sobre a ação do Espírito. Não tem como nós acreditarmos que Cristo morreu por nós. Não tem como nós acreditar que Ele ressuscitou. Não tem como, se não for pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos molda. É o Espírito Santo que nos dá a certeza, nos dá uma fé impactante, uma fé que nos convence, uma fé que está acima da nossa razão. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas colocam a razão acima da fé. E quando nós colocamos a nossa razão em cima da fé, nós não enxergamos os prodígios, os milagres, as graças, a ação de Deus sobre a nossa vida. Se o Espírito de Deus habita em mim,
A minha ação, a minha vida cotidiana tem que ser na ação do Espírito, não pode ser segundo a vontade do mundo, amém? Acontece que muitas vezes nós cristãos na igreja temos uma forma de viver que em casa vai contra toda a palavra de Deus. Amados, quantas vezes nós não colocamos em prática, não assumimos a postura de cristão batizado no Espírito Santo? Quantas vezes que eu e você dentro da igreja somos um sapatinho de fogo, gritamos, louvamos, rodopiamos, fazemos tantas coisas, mas dentro de casa somos agressivos com os nossos familiares, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos esposos. Somos impacientes no trânsito, somos agressivos, usamos palavrões, fazemos gestos obscenos para o outro. Ou seja, deixamos com que o espírito do mundo ocupe o lugar do Espírito de Deus. E aí, quando nós cedemos espaço para o espírito do mundo, nós vamos perdendo a nossa fé naquele que ressuscitou. Nós vamos nos igualando aos outros. Ser cheio do Espírito Santo, viver segundo o Espírito Santo é ter uma vida diferenciada, é causar a loucura que Paulo prega aqui dizendo, porque para aquele povo, quando Paulo começa a pregar sobre um Cristo que foi crucificado e que ressuscitou, para eles era uma loucura, porque o olhar físico deles levavam eles somente até o Cristo crucificado, mas aquele que é batizado, que é mergulhado nas águas, aquele que é cheio do Espírito Santo, enxerga além da crucificação, enxerga além da cruz. O meu olhar físico só me permite enxergar até a crucificação. O meu olhar espiritual me leva a enxergar além da crucificação. E quando eu enxergo além da crucificação, eu entendo que alguém pagou o preço por mim. Eu entendo que alguém morreu por mim. Eu entendo que alguém quis ir para junto do Pai e enviou sobre mim uma ação sobrenatural para que eu pudesse dar continuidade às suas obras. Eu preciso tomar posse da ação do sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Nós não podemos aceitar, nos calar, nos acovardar. Quantos cristãos acovardados, trancafiados com medos, a palavra do Senhor vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que quando Jesus envia o Espírito Santo sobre eles tomaram posse, eles tiveram coragem, eles saíram, começaram a anunciar Jesus até a morte. Nós precisamos sair do anonimato, chega de sermos cristãos anônimos, assumimos a nossa postura de que habita em mim e você um Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus, o Espírito que nos impulsiona, o Espírito que nos faz encarar as situações que vieram ao nosso encontro, um Espírito que abre a nossa mentalidade para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Por isso que esta palavra possa adentrar no meu, no seu, no nosso coração nesta hora. E tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na minha e na sua vida, que possa dar espaço agora. Que a partir de agora a graça do Espírito Santo te alcance. Se nós um dia fomos batizados nas águas, na ação do Espírito Santo, que nós possamos a partir de hoje tomar a nossa postura de cristão, assumir o nosso posto. Você aí que está com medo de pregar a palavra de Deus, assuma o seu posto. Você aí que tem vivido segundo a vontade do mundo, ei, saia dessa escuridão, saia deste medo, saia dessa treva, assuma a sua postura de batizado, porque o Espírito que habita em você é o Espírito que vem de Deus, é o Espírito que vem do Senhor, Ele que derramou sobre mim e sobre você, e é Ele que te alcança agora aí, nessa escuridão que você está, Ele te alcança agora, Ele te molda agora, Ele te arranca agora, Ele te impulsiona para uma vida nova. Por isso permita nesta hora a graça do Espírito Santo chegar até você, arrancar a sua razão que tem
ocupado o lugar da ação do Espírito. Talvez você não tenha compreendido o sentido de Deus para a sua vida, porque a sua razão está acima do Espírito que habita em você. Por isso, cede lugar agora, abra o seu coração e permita. Diga: Senhor, eu permito o Senhor entrar no meu coração. Eu permito agora, Senhor, o Senhor fazer novo todas as coisas, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, a minha mentalidade ainda é uma mentalidade humana, mas eu compreendo agora que eu preciso olhar com um olhar espiritual. Por isso, Senhor, tira toda a cegueira espiritual. Tira agora, Senhor, todo mundanismo que tem ocupado os meus pensamentos, Senhor. Todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos de medo, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, lá em Timóteo vai dizer para nós que o Senhor nos deu um espírito de coragem que nos impulsiona, e nós não aceitamos, Senhor. Nós renunciamos agora todo espírito mundano que tem tentado nos arrastar para as trevas, que tem tentado nos arrastar do Senhor, que tem nos roubado do Senhor. Nós nos rendemos a Ti agora, porque nós queremos não somente viver, mas nós queremos andar segundo o Espírito, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito que vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, adorado seja o teu santo nome. Eu tomo posse, Senhor, da ação sobrenatural que é derramada nesta hora, e por todo o renovo que o Senhor faz agora na minha vida e na vida daqueles da qual a palavra de Deus alcança neste momento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Fiquem com Deus.